Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo ele possa nos guiar e nos conduzir ao caminho da vitória, pois nós temos lutado todos esses dias e temos confiado na palavra de Deus, pois o Senhor Jesus, ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem nos direcionado, nos conduzido ao reino de Deus. Portanto, por mais difícil que seja as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, nós temos que nos apegar na palavra de Deus, pois é ela quem nos direciona, é ela quem nos capacita, quem nos dá forças no dia a dia. Pois quando nós lemos a Bíblia, nós estamos falando com Deus, nós estamos ouvindo a voz dele e assim nos comunicando para que ele venha falar aquilo que nós precisamos ouvir. Pois a maior revelação que Deus deixou para nós é a palavra dele. Então, meu amigo e minha amiga, creia que por mais que você tenha vivido situações aí que talvez você fale assim, poxa, é só Deus na minha vida. Quando você falar isso, aí sim, você está tendo certeza de que Deus ele vai entrar dentro de você. Porque é só Deus mesmo que pode nos direcionar. É só Deus que pode nos capacitar, nos dar forças para que nós possamos vencer, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Talvez você tenha lutado contra problemas que têm sido de difíceis soluções. E com tudo isso você tem perdido as suas forças, você tem desanimado, você tem pensado em desistir de lutar. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que persevera até o fim é o que vence, é o que vai ser salvo. Por isso, se você está lutando e as coisas não estão fáceis e está pensando em desistir, esquece isso. Desistir é para os fracos. Você tem que ser uma pessoa forte. Você tem que ser uma pessoa de guerra. É o que nós temos vivido. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare, não desista. Desistir é a saída dos fracos. Só quem é fraco desiste, abaixa a cabeça, se entrega. Você tem que ser uma pessoa forte, uma pessoa de opinião. Uma pessoa que quando entra numa guerra, só sai dela vitoriosa. Quantas pessoas já começaram e desistiram e hoje fica pensando assim, poxa, se eu tivesse continuado, tinha dado certo. Se eu não tivesse desistido, eu tinha conquistado, eu tinha alcançado o meu sonho. Então, se você já está nessa luta, permaneça. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina assim. Se você ir lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, você vai ver que Deus, ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha só, ele faz forte o cansado. Se você está cansado, Deus ele vai te fazer uma pessoa forte. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está escrito assim, ó, os homens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas você está esperando em quem? Você está esperando a sua vitória vir de homens?
de pessoas. Eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando no Senhor Jesus. Eu estou confiando nele. Porque no versículo 31 está escrito assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que isso significa? Significa que se o Espírito de Deus, se o poder dele estiver dentro de você, você não vai perder força, você vai ganhar forças, você vai ganhar ânimo, você vai ter paz dentro de você, você vai ter paz em tempos de guerra. Ele vai tirar de você essa fadiga, esse cansaço, e vai renovar as suas forças. Mas para isso você tem que buscá-lo. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que orar. Você tem que estar em espírito de oração. Você tem que jejuar. Você tem que ser forte. Você tem que ser uma pessoa forte. Porque só vence quem é forte, quem é de guerra, quem é de luta. Não adianta você falar, eu acredito em Deus, mas não lutar. Não adianta. Você tem que guerrilhar, você tem que ir para a guerra. Você tem que pegar essa ferramenta aqui, ó, que é a Bíblia, e praticar ela todos os dias. Todos os dias você tem que ler, todos os dias você tem que orar, todos os dias você tem que falar com Deus. Você tem que invocar o nome do Senhor Jesus, para que, através da fé, os milagres venham acontecer. É isso que nós estamos ensinando. Ensinando as pessoas a confiar em Deus. Não adianta você ficar correndo atrás de revelações, de profecias. Já está revelado, já está profetizado. A palavra de Deus já está aqui, ó. Deus já falou tudo que ele tinha que falar. É só você ler e ouvir a voz de Deus e sair em prática. É simples. E às vezes as pessoas ficam dificultando. Elas ficam colocando obstáculos para ouvir a voz de Deus. Você está me entendendo? Então por isso lute. Mas lute de cabeça erguida. Confia nessa palavra. Leia ela. Isaías 40. Você pode ler o capítulo 40 inteiro. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza. Não custa nada. Você vai gastar ali alguns minutos lendo a palavra de Deus. E você vai se comunicar com Ele. Amém, pessoal? Eu quero ver a sua vida mudada, transformada. Mas para isso você tem que se lançar na fé. Se lançar no Senhor Jesus. Por isso que nós temos orado, nós temos determinado que a vida daquele que crê, que lutar, que perseverar, vai mudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, em tempos de guerra, nunca pare de lutar.